Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Topázio e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, parte 3. Deus também escolhe o frágil. Acontece que, como vemos no topázio, podemos ver esta linha abaixo que é cortada. Digamos que você tenha uma gota d'água, e na horizontal do último terço da gota d'água está a linha de esfoliação, 2/3 da ponta da queda e 1/3 da linha de casca até o final da queda. Então é aí que a linha de esfoliação é onde o topázio quebra. O topázio é quebrado pela linha de esfoliação, é uma rocha muito dura, porque o topázio é duro, mas quebra a linha de esfoliação. A escultura de um topázio requer muito cuidado, coisas bonitas são feitas de topázio. O topázio pode ser esculpido muito bem, mas um pouco de descuido do entalhador quebra a pedra, quebra-a. Por isso dizíamos, que coisa curiosa, a dureza e ao mesmo tempo a fragilidade. E Deus escolheu esta pedra, uma pedra com fragilidade, e que, no entanto, aparece no alicerce do muro da cidade eterna. Isto é muito significativo. Deus escolhe pedras fracas para a sua cidade, porque se Deus fosse escolher apenas os fortes, a maioria de nós ficaria de fora, certo? A maioria de nós não é tão forte para não quebrar, a maioria de nós tem nossas fraquezas, a maioria de nós tem pontos fracos. Vamos chamar sua atenção para um versículo que você sabe que está no 1 aos Coríntios 1. Vamos ler ali a partir do versículo 25. Observe o que a palavra diz aqui a partir do dia 25. Porque a loucura de Deus, parece que está é a linha de esfoliação, aquele é o ponto fraco, é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus, aí está o ponto de esfoliação de topázio, é mais forte do que os homens. Bem, meus irmãos, vejam a vossa vocação. Que não sois muitos sábios segundo a carne, a maioria dos filhos de Deus não são sábios, não são estudiosos, são irmãos discretos, percebes? Ou muitos poderosos, sim, há alguns outros filhos de Deus que são poderosos, mas não há muitos que são poderosos, nem muitos nobres, sim, pode ser que o conde Zinzendorf, rei Luís IX, Alfonso X, reis poderosos, crentes, são da nobreza, mas não é a maioria. Não há muitos poderosos, nem sábios, nem nobres, mas as loucuras do mundo escolheram a Deus, para envergonhar os sábios, e o fraco, o que está quebrado, escolheu Deus, para envergonhar o forte. Irmãos, isto fala conosco. Quando Deus viu quem ele estava escolhendo, ele não disse: "Isso é muito bom", como se sabe, começamos a escolher flores, mas não. Deus escolheu o que não é, o fraco, o vil, o desprezado, para fazer sua obra. Irmãos, devemos estar extremamente felizes porque Deus não escolheu apenas os fortes. Sim, ele também não fazia acepção de pessoas, ele escolheu algum outro homem poderoso, algum nobre, algum homem sábio, mas a maioria não. Muitos não são poderosos, sábios e nobres. A maioria dos irmãos é vil, a maioria de nós é fraca, a maioria de nós é magra, a maioria de nós pode facilmente quebrar se o Senhor não nos esculpir cuidadosamente, a maioria de nós tem um perfil comum. Talvez ninguém vá saber nada sobre nós, pois até hoje não sabemos sobre o grande apóstolo Tiago, filho de Alfeu, mas o Senhor sabe quem ele é, e ele é um grande apóstolo. Veja a posição que Deus lhe deu, mas mesmo a igreja primitiva não tinha certeza de quem ele era. Amém, irmãos? Isso nos deixa muito felizes com este apóstolo. Uma linha de casca muito frágil. Mas foi a loucura do mundo que Deus escolheu, para envergonhar os sábios, e os fracos do mundo escolheram a Deus para envergonhar os fortes, e o vil do mundo e o desprezado Deus escolheu, e o que não é, desfazer o que é, um fim. Aqui está o objetivo para o qual Deus escolhe pessoas que podem ser quebradas, pessoas que podem ter defeitos, que ninguém se gaba na presença deles. Irmã Madame Guion disse que Deus,
mesmo para seus servos mais próximos, queridos, mais maduros, mais semelhantes a Cristo, permitiu-lhes um pequeno erro, um pequeno defeito, um pequeno problema, como Paulo, uma pequena picada que o esvaziou. Paulo sempre foi usado por Deus, ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, pregou o Evangelho, fez uma obra tremenda, até mais do que os outros apóstolos, mas o Senhor não removeu o pequeno aguilhão, tinha uma fraqueza, um ponto de fratura, uma linha muito pronunciada de esfoliação muito frágil pela qual podia ser rompido. Paulo disse-lhe: Senhor, tira isto de mim, e o Senhor respondeu: Minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor permitiu que eu fosse fraco porque quando eu era fraco foi quando me apeguei ao Senhor. O Senhor escolheu os fracos para fazer grandes coisas por meio dos fracos. Amém? Então isto aconteceu com o Tiago e acontece com muitos. O irmão Branham era um irmão a quem Deus usou tremendamente em milagres. Houve tremendos milagres em sua vida, e acredito que talvez não tenha havido alguém com tantos milagres como em sua vida. No entanto, ele tinha uma doença e orou por outros e outros foram curados. Ele até ressuscitou os mortos e tudo mais, coisas maravilhosas, mas ele tinha uma doença e não foi curado dessa doença, e orou por sua doença. E assim como o Senhor disse a Paulo que sua graça lhe bastaria e não tirou o problema que Paulo tinha em seus olhos, porém, Deus estava com Paulo e usou aquele Paulo fraco que se tornou forte quando ele estava fraco porque já era, não é baseado em si mesmo, porque ele era fraco e frágil, ele confiou no Senhor. O Senhor fez grandes coisas com os fracos, porque seu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Ele fez o mesmo com o irmão Branham. O Senhor curou muitas pessoas através do irmão Branham, mas ele não foi curado daquela doença. Um dia o Senhor o curou e disse: Eu te curo. E o curou. Ele estava saudável e uma semana depois morreu. Ele não morreu daquela doença. Aquela doença o incomodava o tempo todo para que ele se apegasse ao Senhor. Quando o Senhor ia levá-lo para descansar, ele o curou. Na última semana ele estava livre de doenças, foi curado e morreu de outra coisa, um acidente. A complacência é perigosa. Há um irmão em São Paulo, irmão este que tem um tremendo ministério de expulsar demônios. Ele discerne os demônios, e os demônios começam a tremer e sair. O irmão expulsa demônios para a direita e para a esquerda, mas seu filho é demonizado e os demônios não lhe obedecem. Em sua própria casa ele tem um filho possesso de demônio. Os demônios de todos os outros saem em nome do Senhor, mas o Senhor permite que o demônio em seu filho não saia. Por quê? Porque esta é a maneira do Senhor de lidar com ele. Se dão conta? É uma fraqueza interna, é uma fratura. Se tudo corresse bem para ele, seria difícil para ele confiar no Senhor, mas então o Senhor permite que um ponto fraco nos faça depender, apoiar somente nele, e quando ele está nos usando de repente, começamos a inchar, então o pequeno ferrão vem e nos esvazia novamente. Oh! Não sou tão forte quanto penso. Tem misericórdia de mim e salva-me de mim mesmo, Senhor. Mas quanto mais felizes estamos conosco, mais perigoso é. A complacência é muito perigosa, é melhor dizer-lhe: Senhor, tem piedade de mim e livra-me de toda a complacência, livra-me, Senhor. Este é um grande perigo. Isto é o que aconteceu com Satanás, foi a complacência que o tornou um demônio. Ah, mas como sou sábia, como sou bonita. Sou superior aos outros anjos, sou um grande querubim. Ele se inflou, ele quis se tornar Deus, e lá ele foi esvaziado. Foi mandado direto para baixo e aí continua caindo, né? Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do topázio, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.